Nesse vídeo você vai aprender como trabalhar em equipe usando o Notion, quais são os diferentes tipos de acesso, como que a gente dá e revoga um acesso dentro da plataforma, como compartilha uma página na web e quais são os diferentes tipos de planos e preços que tem ali dentro da plataforma. Além de que no final ainda vou dar uma dica para você que não tem o dinheiro suficiente de poder contratar os melhores planos do Notion, o que pode ser feito em relação a isso e como você consegue usar o plano básico ou até mesmo o plano free para poder trabalhar ali em equipe usando o Notion. Fica no final que vai valer muito a pena. Olá, meu nome é Leonardo Leite, uso o Notion há mais de 5 anos, sou Template Creator, Campus Leader e hoje eu vou mostrar nesse vídeo como que a gente consegue trabalhar com equipes dentro do Notion. Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo para explicar os conceitos básicos do Notion. O primeiro vídeo foi a parte dos blocos básicos, em que eu mostro os diferentes tipos de conteúdo que a gente pode inserir. No segundo vídeo eu falei sobre a parte de base de dados, como é que a gente manipula as informações dentro do Notion por meio de base de dados, as suas diferentes visualizações, parte de criar gráficos. E nesse terceiro vídeo eu vou falar sobre a parte de gestão de acessos, como que a gente trabalha em equipe usando o Notion. Aqui na minha tela a gente já tem, como de costume, os tópicos que vão ser abordados aqui, os tipos de acesso, a parte de membros e guests, compartilhar páginas na web, preços e planos e, no final, uma dica para economizar usando o Notion para quem não tem todos os recursos necessários para poder contratar os melhores planos ali da plataforma, porque pode ser bem salgado. Então vamos lá. Bom, aqui uma parte de tipo de acesso. A gente tem 3 tipos de acesso básico: o privado, a página compartilhada e o Team Space. Bom, começando então pelo primeiro aqui, as páginas privadas. Elas são basicamente as páginas que a gente cria na base do nosso workspace. Toda vez que a gente insere uma página dentro do nosso workspace, ela começa como privada. Eu vou exemplificar aqui dentro do meu workspace pessoal. Aqui eu tenho as minhas informações e aqui embaixo, ó, eu tenho as minhas páginas privadas. Quando eu venho aqui e crio uma nova página, ela começa como uma página privada. Só eu tenho acesso a ela, mas ninguém consegue acessar ela. E ela fica aqui para poder fazer qualquer tipo de manipulação dentro dela. E a partir dela, a gente consegue ir para o segundo nível de acesso aqui dentro, que são as páginas compartilhadas. Quando a gente quer compartilhar a página com alguma pessoa, ela poder visualizar alguma informação que está aqui dentro, seja dentro de uma empresa, ou seja dentro, enfim, de um projeto, ou dentro da faculdade, que você quer que seus colegas de sala, ou pessoas que estão fazendo um grupo ali com você, tenham acesso aos dados de um projeto, por exemplo, ou de algum trabalho que vocês tenham que entregar, você pode vir nessa parte aqui de cima, onde está o botão Share, e clicar aqui que já vai aparecer essa caixinha para poder adicionar as pessoas aqui dentro. Bom, aqui o meu já aparece uma série de pessoas sugerindo, né, que sejam adicionadas, porque eu já tenho vários hóspedes, vários guests aqui dentro do meu Notion, né, parece até um nomezinho aqui, guest, e aqui dentro eu posso selecionar. No caso aqui eu vou selecionar esse primeiro aqui, eu já explico, né, é outro e-mail que eu tenho, eu vou falar um pouco melhor sobre ele no plano educacional. E para poder adicionar essa pessoa, eu posso apenas clicar no invite aqui. Um ponto importante aqui, para controlar qual tipo de acesso que essa pessoa vai ter, você tem essas opções aqui do lado. Acesso completo, onde a pessoa vai poder, além de editar a página, ela vai poder compartilhar com outras pessoas também. Você tem a parte de pode editar, que a pessoa não vai poder compartilhar com outras, ela vai poder simplesmente editar. Pode adicionar comentários ou pode apenas visualizar a sua página. De acordo com a sua necessidade, você escolhe uma dessas aqui. Eu vou adicionar Full Access, porque aqui é o meu segundo e-mail, então não tem problema eu ter esse full access. Bom, partindo disso, a gente tem aqui então já a página privada, que ela deixa de ser uma página privada e passa a ser uma página compartilhada. Se eu vier aqui na aba de compartilhadas, né, que é essa parte aqui, for no More, essa nova página está aqui. Então, se eu fizer uma edição nela aqui, teste vídeo, e for novamente dentro dela aqui, vai estar atualizado aqui. Dentro dela eu vou conseguir ter o acesso, tanto eu quanto o e-mail que eu compartilhei, que no caso é para mim mesmo, mas só por questões de exemplificar aqui no vídeo. Agora falando sobre a parte do Team Spaces, que é o terceiro tópico aqui, vou voltar para a nossa organização aqui em cima. O Team Spaces, ele é uma forma da gente organizar diferentes contextos dentro de uma empresa. Por exemplo, onde a gente tem um workspace com diversas pessoas trabalhando, a gente gerencia esses contextos por meio desse Team Space. Eu adicionei algumas anotações aqui, como eu disse, a parte de dividir dentro de uma empresa, definir os diferentes tipos de acesso. O ponto importante é que as pessoas precisam ser membros do meu workspace. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente. Vamos exemplificar aqui como que isso funciona. Bom, aqui eu vou criar um Team Space novo, só para poder exemplificar. Vai se chamar vídeo. Vídeo. O ícone aqui eu vou colocar uma câmera só para poder exemplificar. E aqui os detalhes, né? Vou pôr só detalhes mesmo para poder ficar simples.
Bom, e aqui quando eu estou criando um TeamSpace, eu consigo gerenciar quais são os níveis de permissões que aquele TeamSpace vai ter. Aqui, por padrão, qualquer pessoa dentro do meu workspace, ou seja, qualquer membro do meu workspace, pode acessar esse TeamSpace. Eu posso fazer com que ele seja fechado também, que as pessoas precisam ser adicionadas. Nesse caso aqui, elas não conseguem entrar automaticamente, mas elas conseguem visualizar, saber que aquele ali existe. E para o plano business, a gente consegue criar um TeamSpace privado, em que as pessoas não conseguem saber em que esse TeamSpace existe, só apenas os membros dele. No caso aqui eu vou criar ele como aberto mesmo, para poder exemplificar aqui no vídeo. E pronto. Clicando aqui no botão, ele vai fazer o processo aqui de criação, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo já apareceu ali dentro, e ele já cria como uma página padrão, que é a home do meu TeamSpace. Eu vou mover essa página que eu acabei de criar, essa aqui de teste, para dentro desse TeamSpace, e pronto. O que acontece agora é que todas as pessoas que estão participando do meu TeamSpace chamado vídeo, agora também têm acesso a essa minha nova página. Isso é bem interessante para a gente poder conseguir gerenciar o acesso de uma forma melhor para dentro de uma empresa. Então, aqui dentro a gente poderia ter um TeamSpace de projetos, a gente poderia ter um TeamSpace de comercial, a gente poderia ter um TeamSpace de administração. As pessoas vão entrando dentro do TeamSpace de acordo com o contexto dela e de acordo com as necessidades dos acessos que elas precisam ter. É bem interessante, facilita muito para o contexto de empresas. Mas mais para frente eu vou falar um pouco sobre a parte de membros e guests e como é que funciona isso. Vamos voltar aqui para a nossa organização, então. Bom, já que falamos agora de TeamSpaces, vamos para o próximo tópico aqui, que é a diferenciação entre membros e guests. Bom, para a parte de diferenciar membros e guests, ela é extremamente importante. No exemplo que eu dei aqui, a gente passou de uma página privada para uma página compartilhada e depois jogamos isso para um TeamSpace. Passamos por essas 3 etapas. E nisso a gente já flutuou um pouco dentro do que é um membro e do que é um guest. Mas é importante ter um entendimento do que é isso aqui, porque isso que influencia, inclusive, na precificação do Notion. Então, é importante saber que os membros eles têm acesso ao workspace inteiro. Eles conseguem adicionar páginas privadas, eles conseguem ter páginas compartilhadas, eles conseguem visualizar e entrar nos TeamSpaces que são abertos e dentro daquele workspace que elas estão inseridas. E os guests são pessoas que têm acesso a páginas específicas. Eles não conseguem visualizar os TeamSpaces, mas eles conseguem manipular apenas a página que eles foram inseridos, de acordo com as permissões que foram inseridas, que é a mesma que eu mostrei anteriormente. Então, os membros, eles são membros pagos dentro do Workspace, paga por membro. Os guests, ele tem um limite ali para cada plano que a gente tem pago dentro do Workspace, e eles têm um acesso mais limitado, uma gestão de acesso mais granularizada e mais complexa de ser feita quando se trata de vários colaboradores dentro de uma empresa, por exemplo, quando a gente começa a passar por uma quantidade mais alta. Ok, dado esse ponto aqui, a gente vai agora dar o check nessa parte aqui, a gente vai agora para o compartilhamento na web. Aqui a gente já passou basicamente nos tipos de compartilhamento mais básico, né? Que é essa parte de acesso privado, acesso compartilhado, acesso TeamSpace, entendendo que o TeamSpace é basicamente exclusivo para membros e a página compartilhada a gente consegue compartilhar com pessoas de fora, com os guests, e as páginas privadas, mas existe um terceiro tipo de compartilhamento, que é o compartilhamento na web. A gente consegue basicamente criar sites com o Notion e deixar eles disponíveis para serem acessados. Para poder fazer isso, basta vir aqui em cima, vir em publicar e usar o botão publish para poder publicar como se fosse um site na web. Aqui ele já coloca a URL para poder tornar acessível. Aqui a gente consegue falar se vai ser acessível por meio de ferramentas de busca, como o Google, por exemplo. Se vai ter uma configuração de SEO. Expirar o link, se a gente vai ter que esse site ele vai ficar disponível só por um determinado tempo. E duplicar como template. Aqui, dessa forma que a gente consegue compartilhar templates com as pessoas. Dentro aqui dos sites, a gente tem algumas customizações para poder falar qual é o tema, qual é o file, se vai ter header ou não. Enfim, não é o objetivo desse vídeo, é só um overview geral. Mais pra frente a gente pode fazer um vídeo apenas dos sites do Notion, Notion Sites, que é uma forma bem interessante de criar alguns sites interessantes e compartilhar conteúdo de uma maneira bem fácil. Mas não é o objetivo desse vídeo, eu tô passando aqui só para poder exemplificar como que ele funciona. Então eu vou dar Unpublish aqui para poder te remover ele e não estar mais disponível na web. Ok, vamos agora para a parte de preços e planos. Como que isso aqui funciona? Para poder falar um pouco, eu vou entrar aqui na minha parte de configurações e vir aqui em planos. E aqui a gente já tem uma visão de como que funcionam os planos. Lembra que eu disse que os membros a gente paga por membro dentro do Workspace.
Já os guests, que são os hóspedes, a gente tem um acesso limitado na quantidade de guests que a gente pode colocar. Bom, no plano de graça a gente tem até 10 desses guests, não tem acesso a membros, não pode colocar membros aqui dentro do seu workspace, só pode ter você como membro. Tem 7 dias de histórico, mais 70 integrações, e aqui embaixo você pode comparar todas as features uma a uma. Features importantes que eu destaco aqui, que o plano básico tem algumas limitações. Os arquivos eles podem ter até 5 megas, o histórico são até 7 dias, porque nas páginas a gente consegue ir no canto superior direito e ver o histórico de alterações dela, então só tem até 7 dias, e guests são apenas 10. Então isso aqui já é uma limitação bem foda, porque a gente não consegue compartilhar com mais de 10 pessoas os conteúdos ali. Então, por exemplo, para a gestão de uma empresa, até 10 pessoas é uma quantidade baixa. Normalmente uma empresa tem ali pessoas trabalhando que passam desse valor, né? Até pequenas empresas. E aqui embaixo a gente tem mais detalhes, se você quiser entender melhor como que é a diferença de cada plano, você pode vir dentro dessa parte aqui, Explore Plans, para poder entender quais são as diferenças. O plano Plus é aquele plano que a gente paga $12 por membro dentro, então aqui a gente já consegue adicionar pessoas dentro dele. Você consegue adicionar até 100 guests, então se você contratou o plano Plus só para uso pessoal, não vai adicionar nenhum outro membro, você ainda assim pode adicionar 100 guests dentro do seu workspace para poder trabalhar junto ali com eles. É uma alternativa bem interessante também. Aqui já tem 30 dias de histórico e o tamanho dos arquivos já é ilimitado. E o histórico é de 30 dias. Já dá uma melhorada ali interessante para a gente poder trabalhar aqui dentro do Notion. Uma funcionalidade interessante que começa a partir do plano Plus é que tem gráficos. Então, eu tenho um vídeo só de gráficos, pode ir lá no meu canal, que eu explico direitinho como que eles funcionam. Mas aqui a gente já começa a ter acesso a gráficos, o que não aparece no plano Free do Notion. No plano Business, a gente já sobe o valor para $18 por cabeça, até 250 guests, 90 dias de histórico e também arquivos ilimitados aqui dentro. E por ser o plano Business, a gente já consegue ter login por SSO. E aqui no plano Enterprise, que ele já colocou $25 por membro, já é um valor bem mais salgado, mas aqui no plano Enterprise já aparece outro nível de solução, então né, tem muitos outros recursos que faz sentido para empresas bem grandes mesmo, até porque para poder pagar esse valor por funcionário tem que fazer bastante sentido mesmo, porque é um valor bem alto. E além desses planos, a gente também tem o plano educacional. O Notion ele aceita a gente submeter uma solicitação para poder ter acesso ao plano Plus. É o plano Plus mais ou menos, né? Ele tem acesso a apenas um membro. Então, no caso, como eu disse ali que eu tenho o meu e-mail educacional e o meu e-mail pessoal. Então, tem como adicionar um membro dentro do seu workspace. Para poder você ter o acesso ao do seu pessoal e o acesso do seu plano da instituição de ensino que você está interligado. Vale muito a pena se você tem o e-mail ali da sua instituição, submeter uma solicitação aqui, que se você for contemplado, né, se te derem esse acesso, se o domínio da sua faculdade, da sua instituição de ensino estiver cadastrado, vai dar tudo certo, você vai conseguir ter acesso ao plano Plus, com arquivos limitados, com arquivos sem tamanho específico, com até 100 guests dentro do seu plano educacional, e é bastante interessante. O plano educacional, inclusive, um ponto interessante é que você pode só procurar no Google Notion Educacional e já vai aparecer a página onde você pode se cadastrar. Eu vou tentar deixar o link na descrição aqui, mas é bem tranquilo de encontrar também. E bom, e como prometido aqui no final, eu vou falar um pouco sobre esse uso de baixo custo dentro do Notion. O que seria esse uso de baixo custo? Seria basicamente uma empresa que ela não tem os recursos para poder pagar o plano business ali, por exemplo, né, em que a gente está pagando ali $12 por membro, acho que business é 18, né, que eu mostrei ali agora, e fica muito caro, e realmente é um valor bem salgado. Uma alternativa que tem é contratar o plano Plus e adicionar as pessoas dentro da empresa como guests dentro do workspace. Porém, é importante entender quais são as limitações e as dificuldades que isso traz. Dá para poder trabalhar? Dá. Se você não tiver uma quantidade muito alta de pessoas trabalhando dentro da sua empresa, você consegue ter essa gestão de acesso mais granular ali só com guests. Mas é importante você ter consciência disso. Os guests eles não têm acesso ao TeamSpace, ou seja, você não vai poder trabalhar com essa parte de TeamSpace aqui dentro. Como que você vai ter que fazer então? Você vai ter que ter páginas compartilhadas, como essas aqui que eu tenho aqui no canto esquerdo, por exemplo, e dentro de cada página, vamos supor que seja essa primeira aqui, projetos, comercial, administração, financeiro, e você vai adicionando as pessoas dentro dessas páginas, dessa forma aqui,
colocando o e-mail delas aqui dentro, de acordo com a sua preferência, né? De acordo com o acesso que aquela pessoa tiver que ter. E essas pessoas, elas não vão poder criar páginas privadas. Então, é melhor com que elas usem um workspace pessoal delas, no plano gratuito mesmo, usando o domínio da empresa. Vamos supor que você tem a empresa ABC. Então, você vai ter o workspace compartilhado da empresa ABC, em que você vai ter as páginas compartilhadas ali de financeiro, projetos, comercial, enfim, do contexto que for gerado ali. E cada pessoa que quiser criar uma página privada, ela vai ter o workspace pessoal dela, poder fazer toda essa gestão. Como eu disse, não é o ideal para empresas. O ideal é que a empresa tenha o plano com os membros ali, mas pode ser uma alternativa para empresas que são menores, empresas que não têm aquela quantidade de recursos para poder pagar aqueles valores. Bom, e com isso chegamos ao final aqui do nosso vídeo, passamos por todos os tópicos e ao final também da série de 3 vídeos que eu falei. Como eu disse no início, se você quiser entender melhor sobre o Notion como geral, esse aqui é o último vídeo da playlist, mas tem outros 2 anteriores que falam sobre o básico do Notion, blocos, tudo que é possível inserir dentro da plataforma, como funciona a parte de páginas, como que é a estrutura do Notion em si. No segundo vídeo eu falei sobre a parte de base de dados, dei um review geral, tem diferentes tipos de visualização, como que a gente vincula base de dados, como que cria relações, como que faz a agregação desses dados, como que cria um dashboard interessante com essas bases de dados. É um vídeo bem completo, vale muito a pena ver. E nesse terceiro vídeo você já viu como que gerencia os diferentes tipos de acesso aqui dentro do Notion, seja para acessar a sua empresa ou seja para compartilhar o acesso com pessoas que estão fazendo trabalho em grupo com você na faculdade, escola, enfim, o que seja, ou até compartilhar conteúdo online, como você viu com o Notion Sites. Se você gostou, deixe sua avaliação aqui embaixo, isso é bem importante. Se tem algum ponto específico que quer aprofundar mais, como por exemplo o Notion Sites que eu citei antes também, deixe um comentário aqui. E muito obrigado por ter assistido, até mais.